Amém, glória a Deus, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar ajudando algumas pessoas. Nós estamos passando por um tempo muito maravilhoso de células agitadas e desejosas de uma multiplicação. E eu sei que todas as células tendem a traçar uma estratégia, mas um dos meus encargos na igreja é facilitar. Devo ser um facilitador na vida dos irmãos. E eu quero estar falando um pouco sobre algumas dicas práticas de como você deveria agir na sua célula. E ela pode contribuir te ajudando com aquilo que você já está fazendo, ou talvez até te dando um norte naquilo que você não está fazendo. Então, eu quero ser bastante simples, bastante prático, mas ao mesmo tempo poder te ajudar de forma extraordinária, de forma assim que você venha alcançar o alvo, que é multiplicar a sua célula. Amém? E eu quero ser bem específico com todo tipo de célula. A célula que começou agora do zero, uma célula que já está por um tempo junto e até mesmo uma célula que está emperrada aqui caminha junto a longos dias e não multiplica. Ok, então vamos lá. Nós temos aqui uma tela que eu vou estar compartilhando com vocês. É uma tela de PowerPoint e ela vai estar em branco, então eu vou estar escrevendo nela para que a gente possa ser bem didático com o que eu quero compartilhar. Simples, didático, amém? Então, tá aqui, minha célula, ok? Eu vou avançar aqui para essa próxima tela. E a pergunta: eu quero multiplicar a minha célula. Vamos lá. Vamos pôr aqui uma interrogação para se tornar uma pergunta. Quero multiplicar minha célula. Eu quero então ser bem didático com você. Primeiro nós vamos avaliar 3 fatores que contribuem com uma célula. Esses 3 fatores, eles decidem realmente a multiplicação rápida ou real ou a não multiplicação. Não é nada difícil, é apenas coisas que já temos para ter uma célula. Então, o fator número 1, ok? O fator número 2 e o fator número 3. Ok, qual é o fator, então, número 1? O fator número 1 é líder da célula. Então, sem um líder de célula, nós não vamos ter uma célula, ok? Então, até aqui estamos tudo bem, que todas as células têm um líder. Glória a Deus. O fator número 2 é o anfitrião. O anfitrião, deixa eu mudar a cor aqui do anfitrião. E o fator número 3, porque o anfitrião vem na frente do fator número 3. Isso já é uma coisa que devemos olhar se queremos multiplicar uma célula, que é o líder em treinamento. Então, alguém pode falar que o líder em treinamento é o fator mais importante depois do líder, mas não é, porque o líder em treinamento, ele é muito importante, nós vamos ver isso, mas tem que ter uma casa para fazer a célula, não vamos fazê-la na praça e nem dentro do shopping. É possível que entre essas 3 figuras nós tenhamos apenas 2 pessoas? É possível. É possível, então, que o líder e o anfitrião sejam a mesma pessoa, ou seja, a célula é feita na casa do líder.
é possível que o líder em treinamento e o anfitrião seja a mesma pessoa. Ou seja, além dele ser o líder em treinamento da célula, ele é o anfitrião. Não há problema, porém, se aqui nós tivermos 3 pessoas, é muito mais vantagem. Então, isso fica uma dica para você já começar a avaliar possivelmente um potencial para multiplicação. Se você tem o líder e o anfitrião na mesma pessoa e você tem o líder em treinamento, então você tem 2 pessoas e uma casa. Se você tem o líder de célula sendo uma pessoa, o anfitrião sendo outra pessoa e o líder em treinamento sendo outra pessoa, você tem aqui 3 pessoas e 2 casas. Como assim? Você pode fazer a sua célula na casa do anfitrião e num outro dia você e o líder em treinamento fazer uma célula embrionária na sua casa ou na casa do líder em treinamento. Então você já tem um espaço para uma possível multiplicação bem mais ajustada. Tudo bem, 3 pessoas é melhor do que 2. Então nós precisamos entender essa pequena instrução. Agora, ela não é uma regra. Ela não é uma regra. Se de repente a sua célula tem fluído muito bem lá na sua casa e você é o líder, não tente mudar de casa por causa disso. Tudo encaixa com a realidade de quem está vivendo a realidade. Há casas que não são boas para células. Há pessoas maravilhosas para a célula, mas não na casa deles. É preciso que eles saiam de suas casas para ir à casa de outros. Mas isso é uma questão de como que você, como líder ou seu discipulador, entende, sente essa direção. Não é também uma dica para você ir fazer a manutenção. Então vamos recapitular. 3 fatores fundamentais para se ter uma célula que vai estar se multiplicando. Fator número 1 é o líder de célula. Fator número 2 é o anfitrião. E o fator número 3 é o líder em treinamento. Então vamos avançar o nosso PowerPoint aqui para a gente continuar. Depois é possível você voltar ao vídeo e ver alguma coisa, caso queira. Já que falamos dos 3 fatores principais, agora vamos falar das tarefas principais. E de quem é a tarefa principal? Nesse caso, eu não vou falar necessariamente das tarefas principais do líder em treinamento e do anfitrião. Embora isso é assunto para um outro dia. Eu quero falar das tarefas principais do líder. Então, vamos lá. Opa, tarefa não. Tarefas principais do líder da célula. As tarefas principais do líder da célula. No manual a gente vai aprender que ele deve ser submisso, ser cheio do Espírito Santo, etc. Porém, também é um assunto para outro dia. Eu quero estar te dando dicas muito práticas e muito práticas de verdade, tá bom? Então vamos aqui. A primeira tarefa principal do líder: ser pontual. Um líder precisa chegar no horário. Eu falo isso com base na experiência, eu falo isso com base no que eu já vivi, eu falo isso com base no que eu já aprendi com muitos homens de Deus. Eu comecei a viver minha vida com essa questão das células no ano 2000. E
era um assunto novo. Eu debulhei esse assunto demais. Eu li muitos manuais, eu li muitos livros. Na verdade, na época, eu li todos os manuais que existiam. Em uma época sem tecnologia. Eu comprei livros, alguns eu peguei emprestado, tirei xerox, fiz apostilas, depois acabei comprando. Então, em tudo que você vai ouvir sobre questão celular, vai entrar essa pontualidade. Por quê? Você pode pensar que isso não é nada, mas a pontualidade do líder tem a ver com o respeito que as pessoas vão demandar para este líder. Infelizmente, um líder que não é pontual com as coisas da célula, ele passa a perder também outro tipo de respeito que ele não poderia perder. E quando eu falo pontual, eu estou falando de chegar no horário, de fazer o que fala, de estar quando diz que vai estar, de fazer aquilo que marcou há muito, sob pontualidade. Aqui você que é líder de célula já pode começar então a redefinir sua liderança para querer multiplicá-la. Porque se você mantém defeitos na pontualidade, o seu líder em treinamento está te olhando. Ou ele vai ser igual, ou ele tem algo contra você. Então, essa tarefa, querido líder, não é difícil. Não precisa ser o apóstolo Paulo. Qualquer um pode ser pontual. Então, seja pontual. Corrija isso se é o seu caso. Segundo, é definir os 4 E's com antecedência, ok? Então, veja, outra coisa simples que também é realmente um problema que eu vejo com muitos líderes. E eu falo isso porque eu comecei a liderar a célula em 2000. Poucas pessoas tinham sequer aquele telefone residencial. E quando tinha, às vezes não tinham pagado as contas, parava de receber. Ok, nós não tínhamos internet, não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos nada disso. E tínhamos que manter essa comunicação. O que geralmente eu fiz, eu criei uma célula lá na minha casa, eu e minha esposa, nós chamamos 3 pessoas e abrimos uma célula. Essa foi minha primeira célula. Ela foi feita de forma embrionária. E essa célula, com essas 3 pessoas, ela ganhou outras pessoas e cresceu. Depois a minha mãe, que saía da casa dela para ir nessa minha célula, pegava 2 ônibus e a gente resolveu abrir uma célula na casa dela. Então eu fazia na casa da minha mãe num dia e lá em casa em outro dia. Minha esposa ficava mais à frente da célula na minha casa e eu na frente na célula da casa da minha mãe. A célula da casa da minha mãe encheu, cresceu demais, chegou a 35 membros. A célula da minha casa, por sua vez, cresceu também, chegou a 17 membros. E nós, então, ganhamos 2 jovens com muito potencial e nosso discipulado começou com 4 células. E em um ano, nossas 4 células, eu, minha esposa, Wellington e a Soraya, depois veio para nós a Juliane e o Emerson, e nós então nos tornamos em um ano 11 células. Foram multiplicações de todas as maneiras. De todas as maneiras. Então por isso que eu tô te falando. Ok, como que nós fazíamos essa antecedência dos 4 E's? Algumas células que eu tinha, ela tinha uma forma de já definir quem ia fazer os próximos E dentro da próxima célula. Então o líder já definia quem ia fazer a edificação na próxima semana, quem ia fazer o louvor na próxima semana, dentro do fim dessa célula. Em outros casos eles ligavam e avisavam, mas o que a maioria esmagadora fazia era no culto, porque nós valorizávamos demais o culto e tentávamos levar todo mundo para o culto, e ali então nós falávamos, quem faz os Z's na célula tem que estar no culto. Então todos iam para o culto e ali então os líderes falavam, você vai fazer edificação na semana que vem, presta atenção na pregação, você vai fazer o louvor na semana que vem. E a gente gostava de fazer os mesmos louvores que passava no culto. Então
definíamos sempre os 4Es com muita antecedência e tínhamos entre o líder e o líder em treinamento sempre os dois prontos para assumir caso um dos que foram definidos não fosse para a célula, acontecesse alguma coisa. Então nós já tínhamos os 4E reserva junto com essas duas pessoas mais fortes, que era o líder e o líder em treinamento. Então isso é um papel do líder. Então observe dentro da sua liderança essa questão também. Terceira questão sobre a tarefa do líder é... Vamos lá. Ok. Eu escrevo e não consigo ler. Sempre manter o contato com o líder em treinamento. Glória a Deus. Esse aqui sim já passa a ser um papel de liderança. Essas duas partes de cima é administrativo, mas esse de baixo já é um papel de liderança. O seu líder em treinamento, ele tem que ser a pessoa mais próxima de você na questão ministerial. Então esse líder em treinamento, tá errado aqui, né? Treinamento. Aqui, vamos lá. Esse líder em treinamento, ele tem que conversar com você. Geralmente, os nossos líderes em treinamento, na minha época, nós preenchíamos os relatórios de papel. Ele era um tipo de secretário da célula, secretária da célula. E então era a pessoa que nós encarregávamos de pegar a pastinha com a edificação lá no prédio da igreja, era a pessoa que nós encarregávamos de preencher o relatório no final da célula. Ei, presta atenção, preencher o relatório no final da célula, no final da célula. Não é um dia desses, se der. É no final da célula que você preenche o relatório. E preenchi o relatório do final da célula, esse líder em treinamento. Ele também era alvo da preocupação do líder. E o líder falava, ligava, mandava mensagem, falava, tá tudo bem, tá precisando que a gente ore por alguma coisa, a célula vai acontecer, você tá nessa comigo, eu tenho orado e jejuado, e eu queria saber se há algum motivo para orar por você. Geralmente as pessoas têm. E isso passava para o líder, líder em treinamento, uma segurança. Ele falava, eu tenho sido amparado por essa pessoa está preocupada comigo. Presta atenção, era bom fazer isso com todas as pessoas. Sim, nós geralmente devemos fazer, mas se não faz com o seu líder em treinamento, tem que fazer. Você tem que ter uma preocupação com essa pessoa. Essa pessoa é o seu novo motor. Você é um motor dessa célula, mas esse líder em treinamento é o seu novo motor. É a pessoa que você então vai tá direcionando para os próximos pontos da célula. Então essa é a tarefa principal. Você tem que ter contato com o seu líder em treinamento. E por fim, para a gente encerrar esse assunto, não deixar uma tarefa pesada. Vamos escrever, né? Não deixar uma tarefa pesada para o anfitrião. Não deixar uma tarefa pesada para o anfitrião. O que significa isso? Significa que você, como líder, você tem que saber que quando terminou a célula, se a célula deixou algum tipo de bagunça, desarrumação, louça suja na casa do seu anfitrião, ajude ele a limpar antes de ir embora. Não dê tchau e deixe o seu anfitrião com a bagunça. Ajude ele a limpar. Todos, até os visitantes iam amar fazer isso. Eu já vi muitas vezes na minha célula, na minha casa, graças a Deus, minhas casas sempre foram tão limpinhas, porque minha esposa é espetacular nisso. Mas mesmo assim, os irmãos pegavam vassoura, lavavam a louça, eles faziam muitas coisas. Não deixava a casa suja. Outra coisa, o dono da casa não é quem tem que sustentar com o lanche a célula. Às vezes um anfitrião muito feliz com Jesus e muito afim de
fazer a vontade, a obra de Deus, quer falar, não quero que ninguém traga a comida, deixa comigo, você de pronto já fala, não, isso é papel de todos e nós vamos trazer. Vamos ficar à vontade com o que você quiser fazer, mas nós fazemos também. E eu tenho visto muitas diferenças, né? Tem uma célula que eu sigo, né? Participo, não, sigo no discipulado, que ela tem uma escala de 2 pessoas. E aí essas 2 pessoas promovem a comunhão para todas as pessoas. Eu acredito que isso fica em torno de 60, 70 reais. Outra célula, que essa sim eu participo, nós antigamente todo mundo dava 10 reais e uma das pessoas fazia a comunhão, porque ela tinha tempo, gostava, estava afim. Era maravilhoso, era o terceiro céu. Infelizmente não pôde mais ser assim. Mas se você for ver, né, é 40 reais por mês dividido em 4 prestações de 10. Eu acho muito pouco porque era a qualidade da comunhão. Mas ok, eu respeito. Agora lá tá livre, todo mundo leva e geralmente quando você deixa para todo mundo levar, pode ser que aconteça de ninguém levar. Tentamos fazer a escala lá, mas eu acho que não foi uma coisa muito boa. Tudo bem. E tem uma célula que eu liderava lá na minha mãe, nós programávamos, eu e minha esposa, quando estamos liderando uma célula junto, a comunhão é a estrela da nossa célula. Eu e minha esposa temos o mesmo pensamento com isso. Nós lidera a comunhão. Não, aqui nós vamos fazer nessa próxima célula. Cachorro quente, beleza. Eu vou trazer salsicha, você traz os pão. E nós delega. Nós vai lá, vai dividindo de acordo com o valor que cada um pode dar. E no final a gente já fizemos tantas maravilhas na comunhão da nossa célula. Mas esse é o nosso jeito. E a gente liderando, as pessoas vão pegando o nosso jeito. Mas jamais deixar o anfitrião ter que se virar com isso. Então não deixa a célula ser uma tarefa pesada para o anfitrião. Sem criança bagunceira. Então você que é líder tem que deixar o filho. Às vezes o pai ele não tem noção. Ele pensa que o filho dele pode bagunçar na casa de todo mundo porque o filho dele é o lindinho. Então você tem que chegar e falar, pai, cuida dele aqui e tal. Olha, vamos. Porque crianças bagunceiras na casa dos outros é uma coisa terrível. Eu não acho isso nada bonitinho, eu acho isso horrível. E nós estamos ali para servir o Senhor. Então não deixa a célula ser pesada para o anfitrião. Amém? Então essas são as tarefas principais de início de um líder. Não é só isso que um líder faz, mas é de início. Amém? E vamos então, por fim, falar aqui nosso último ponto. Nosso último ponto aqui tá aqui, quero opa. Deixa eu cuidar aqui. Aqui. Pronto. Vamos lá. 3 coisas que remete para a célula fora do ambiente da célula e até a própria célula. Primeira delas a célula no dia a dia. A célula no dia a dia. Segundo, a célula no culto. E terceiro, a célula na célula. Sobre esses 3 pontos, vou destacar aqui. O que seria a célula no dia a dia? A célula no dia a dia significa que toda semana você tem que ter um contato com a sua célula pelo WhatsApp, pelo Instagram, interagir de alguma maneira com todos eles. E da melhor maneira possível. Se você tem um motivo, isso é maravilhoso. Porém, se você não tem, então você deve fazer isso de acordo com um cronograma.
Quando você vai fazer esses cursos de social media, que é para você mexer com Instagram e etc., você vai aprender bastante coisa, mas tem coisas lá que todas as pessoas que ensinam falam o valor, que é você fazer pelo menos 3 postagens no dia, e essas postagens têm os horários corretos, é às 9 ao meio-dia, e se eu não me engano, é às 18, é às 15, é porque não diverge um pouco. Mas eles falam que esses são os 3 horários principais, e esses horários são horários de pico, que é onde as pessoas pegam mais o Instagram durante o dia aqui no Brasil. E as suas postagens não entrariam em contato direto com o momento em que as pessoas estariam ali para ver alguma coisa. Isso realmente é uma das coisas que eles falam que você tem que seguir a fundo para você ser um social media de sucesso. Mas para você ser um líder de sucesso, você tem que pegar todos os membros da sua célula, dividir eles no espaço da reunião que terminou com a próxima reunião e falar com todos eles. Mandar para ele lá no WhatsApp: olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, eu tenho orado por você. Aquele que vai fazer o louvor, do momento lá, você chega e manda para ele: você vai fazer o louvor na célula, mas você não tá sozinho. Eu tô orando, e lá na célula eu vou falar aleluia bem alto. Quando tiver os louvor, vai ser uma benção. Ainda que ele já seja uma pessoa experiente no louvor, ele vai amar o seu contato. Então, você tem uma célula com 9 pessoas, você vai dividir esses 9 momentos e vai estar então fazendo isso, ou perguntando se você sabe se a pessoa tem uma demanda, um problema que ela contou na célula, entrando em contato para perguntar se você conseguiu ver aquilo, se resolveu aquela questão, como que está para que venhamos orar. Então isso significa que a sua célula não é um encontro com todos naquele dia e naquele horário. A sua célula ela acontece a semana inteira. Ali é apenas um momento de ajuntar todos para celebrar a Cristo. Veja, pastor, mas é muito pesado talvez fazer isso. Isso é tarefa de um líder. E se a sua célula já tem um número bom, o que você vai fazer? Metade do pessoal você vai entrar em contato. E a outra metade? O seu líder em treinamento. Porque se você falar com todo mundo, ninguém vai respeitar esse líder em treinamento. Então ele tem o papel dele também. E aí, para que não seja você e o líder falando com as pessoas as mesmas coisas praticamente, para não ficar um negócio como se fosse uma programação robótica, então você já vai vendo quem é que possivelmente vai ser da célula desse seu líder em treinamento e deixar ele com esse cargo de falar com essas pessoas. Porém, você depois consulta esse líder, você falou com as pessoas, você disse, alguma delas disse alguma coisa que eu devesse saber, etc. Olha que célula poderosa é essa. É a célula no dia a dia. Segundo, é a célula no culto. Então, nunca deixa na sua reunião de falar bem do seu culto, para que as pessoas desejem ir no culto. Eu sempre falo muito bem do culto, sempre falei muito bem do culto, para que nunca as pessoas queiram estar na célula, mas não no culto. E isso é fundamental, porque a nossa célula reproduz os louvores do culto, pelo menos eu quero pensar que sim. A nossa célula também rebate a palavra do culto, e isso eu não quero pensar que sim, porque essa é a direção. Então, o nosso culto, queira ou não, ele está presente dentro da célula. E devemos falar que aqui é bênção e lá é bênção também, para aqueles que queiram essa porção dobrada. E a célula na célula, que é quando a reunião da célula não é apenas um ajuntamento para aquele momento, são pessoas que já estão conectadas em todo o tempo, com sintonia, e vão reunir para dar glória a Deus pelas conquistas e dar as mãos por algum tipo de enfrentamento que estão tendo. Olha que célula diferente com essas 9 questões. Então, nós vamos ficar por aqui e eu quero então só dar uma passada. Tua célula quer multiplicar. Então, ela tem que ter um líder, um anfitrião, um líder em treinamento. Ela precisa de que você, líder, seja pontual, defina os 4 E's com antecedência, sempre mantenha contato com o líder em treinamento e não deixa a célula ser pesada para o anfitrião.
No outro momento, sua célula ela funciona todos os dias por meio da comunicação. Ela funciona reunindo-se no culto, porque é um alvo do líder querer que todos que vão para a célula vá para o culto, e ela reúne para celebrar e para lutar pelas bênçãos uns dos outros na reunião da célula. Glória a Deus, foi maravilhoso estar te falando isso. Se você puder fazer alguma anotação, eu te agradeço. Se isso te comunicar alguma coisa com relação à sua célula, eu te agradeço. E nós vamos então, a partir da próxima aula, estar entrando na prática sobre como você pode estar entrando no caminho da multiplicação com a sua célula. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e tenha um dia, um momento maravilhoso.